Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos à última aula de colisões. Hoje nós vamos conhecer dois modelos que permitem o cálculo da duração de uma colisão elástica, pessoal. Esse é um problema bastante interessante e bastante complexo também, e difícil de encontrarmos na literatura, tá certo? Essa aula de hoje eu me baseio em dois artigos. O primeiro é da revista Physics Education de 2020, Impact Force Between Two Colliding Billiard Balls. E o segundo artigo é do American Journal of Physics de 2006. Eu vou deixar os links depois na descrição. Force versus time curves during collisions between two identical steel balls, tá certo? Então, nessa aula de hoje, nós vamos conhecer dois modelos que vai calcular o tempo da colisão. Quanto tempo será que leva para acontecer essa colisão elástica entre duas partículas, tá certo? Duas bolas, por exemplo, né? Bolas de bilhar ou bolas de aço, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso estudo, lembrando, pessoal, algumas coisas, tá certo? Então considere inicialmente, duas partículas, uma partícula de massa m, tá certo? Que viaja com uma velocidade que eu vou chamar de v0, em direção a uma bola que está em repouso inicialmente, de massa m maiúsculo, tá ok? Então essa partícula colide com essa, tá certo? Essa colisão leva um certo tempo, né? Existe um tempo para esse choque. E após a colisão, então as duas partículas adquirem velocidades que eu vou chamar de V minúsculo e V maiúsculo, tá certo? Então estão aí as velocidades de ambas as partículas após a colisão. Então aqui é antes da colisão e aqui é depois da interação, depois da colisão, do choque mecânico. Bom, por se tratar de um sistema isolado, então a quantidade de movimento ela se conserva. E como a colisão, nós vamos supor que é uma colisão elástica, nós também vamos ter conservação de energia. Então a conservação do momento nos dá a seguinte relação. Quantidade de movimento inicial, massa vezes a velocidade v0. A segunda partícula está em repouso, portanto o momento linear dela é nulo. E isso é igual a quantidade de movimento depois da colisão. Então massa da primeira partícula vezes a sua velocidade pós-colisão, mais a massa da segunda partícula vezes a velocidade depois da colisão. Além disso, como a colisão é elástica, nós também temos conservação de energia cinética, tá certo, pessoal? Energia mecânica. Então, metade da massa vezes a velocidade v0 ao quadrado, energia cinética dessa partícula, essa aqui é zero, e isso é igual, então, a 1/2, energia cinética final, massa vezes v ao quadrado, mais 1/2 da massa da segunda partícula vezes a sua velocidade ao quadrado. Então isso aí não é novidade para ninguém, nós já resolvemos esse problema, tá certo, pessoal? Então nós temos um sistema de duas equações e o nosso objetivo é encontrar as expressões das velocidades das partículas depois da colisão. Então você resolve esse sisteminha de duas equações, tá certo? E essas velocidades, elas são dadas pelas seguintes expressões. A velocidade, por exemplo, da primeira partícula, ela é dada pela expressão massa da primeira partícula menos massa da segunda partícula, sobre massa da primeira mais massa da segunda, vezes a velocidade inicial, né, da primeira partícula. Tá ok? E a velocidade da segunda partícula, ela é dada pela expressão 2 vezes a massa da primeira partícula sobre massa da primeira mais massa da segunda vezes a velocidade inicial. Tá bom, pessoal? Essas são as expressões que nós já obtivemos aí, tá certo? E aí vimos vários casos particulares, tá certo? Por exemplo, se as massas são iguais, o que acontece?
Então, se M minúsculo é igual a M maiúsculo, a velocidade depois da colisão da primeira é zero, então ela para. E a velocidade da segunda partícula fica igual à velocidade da primeira partícula, ou seja, elas trocam de velocidade. Tá certo? Então é um problema aí, que nós já vimos, né, os resultados, tá ok? Bom, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Então, nós vamos ver um modelinho que dá conta de obter, né, essas velocidades, tá certo? E esse modelo, então, vai permitir o cálculo dessas velocidades considerando a colisão elástica. A gente vai ver que esse modelo, ele tem como pressuposto o fato de que a força elástica, ela é linear, tá certo? Então, olha só, a gente vai ver agora, então, um modelo simples de choque elástico, que é o seguinte. Nós vamos supor que no momento da interação, né, então essas partículas aqui, elas interagem, né? Então tá aqui a interação entre essas duas partículas. Nós vamos supor que essas duas partículas, pessoal, eu vou só representá-las aqui por blocos, tá certo? Só para facilitar a nossa visualização, né? Então, eu vou supor que essas duas partículas, elas estejam ligadas aí por uma mola, tá bom? Uma mola. E essa mola, né, essa força elástica, tá, entre essa mola, nós vamos supor que é uma força linear, ou seja, que obedece à lei de Hooke, tá certo? Então, o que acontece? Vamos considerar, então, o comprimento dessa mola. Eu vou chamar aqui a distância, então, entre essas duas partículas, né, de L, que é o próprio comprimento da mola. E esse meu bloco, ele está, então, se movimentando com uma velocidade que eu vou chamar de V0, tá bom? Muito bem. Então, isso aí, né, é antes da colisão, tá? As massas aí são as mesmas, né? M minúsculo e M maiúsculo. E isso aqui, então, no instante de tempo inicial T0. No instante de tempo posterior, o que acontece? Então, olha só, pessoal, a origem aqui, né, das minhas posições, eu vou adotar aqui, né, nessa extremidade dessa massa M, tá certo? Então, após ela ter se deslocado de uma distância, né, x, tá bom? Essa mola, então, ela foi comprimida, né? E a segunda massa, tá? Ela se deslocou, então, em relação a essa origem, né, de uma distância que eu vou chamar de y. Notem que a posição inicial da massa M maiúscula é L, tá certo? Em relação a essa origem aqui. Eu estou fixando a origem, então, nessa posição, e a minha mola, ela tem uma constante de força, né, uma constante elástica que nós vamos chamar de K. Então, pessoal, essa é a ideia desse modelo simples que eu vou lhes apresentar nesse momento. Supor, então, que a interação, ela é modelada, tá certo? Por uma mola que vai aí seguir a lei de Hooke, tá ok? Muito bem. Então, eu quero escrever as equações de movimento, né, para essas duas partículas e quero obter as equações da posição, né, as equações horárias, tá certo? Para obter as equações de movimento, eu vou precisar então utilizar a lei de Hooke, que precisa da deformação da mola. A deformação, né, ΔX, vou chamar de ΔX, é o comprimento inicial menos o comprimento final, tá certo? Quanto que a mola, né, variou o seu comprimento, então isso é L menos, tá certo? Comprimento final da mola é a diferença Y menos X, tá bom? Então, L menos Y menos X. E agora eu posso escrever as equações de movimento, posso aplicar a segunda lei de Newton, né, para esse sistema, força igual massa vezes aceleração.
E eu tenho o seguinte, eu vou ficar então com a massa, né, do primeiro bloco, vezes a sua aceleração, derivada segunda da posição x em relação ao tempo duas vezes, e isso é igual à força que atua sobre essa massa, né, devido a esse outro, que é uma força elástica, tá bom, pessoal? A força elástica está aqui, a força que a mola exerce nesse bloco, e aqui você tem a força nessa outra partícula de mesma direção, mas sentido contrário, né, pela terceira lei de Newton. E isso igual, então, a menos K, que é a constante da mola, vezes a deformação, que é L menos Y menos X. Então, temos aí a equação de movimento, né, para o primeiro bloco, e agora vamos escrever a equação diferencial de movimento para o segundo bloco. Então, massa vezes a sua aceleração, derivada segunda da posição, que é y, tá certo? Em relação ao tempo, duas vezes, e isso é igual a força em módulo, né, ela é positiva aqui ela é positiva, tá certo? Para a segunda partícula, né? Então é K, constante de mola, vezes a deformação, que é L menos Y menos X, tá ok, pessoal? Temos aí, então, o sistema, tá, de duas equações, né? De duas equações para essas partículas. Então, se eu resolver esse sistema de duas equações para esses dois blocos, eu consigo obter, então, uma solução para essa posição relativa, tá certo? Essas duas equações, elas dão conta de descrever o movimento relativo entre essas duas partículas, tá bom? Antes da gente resolver esse sistema de duas equações, vamos olhar para o centro de massa do sistema, tá certo? Como é um sistema isolado, por se tratar de um sistema isolado, a velocidade, né, do centro de massa desse sistema é constante. Então, o movimento desse centro de massa é uniforme. Esse problema, inclusive, nós já resolvemos, tá bom, pessoal? Nós já resolvemos ele em outras aulas aí. Eu vou inicialmente escrever aqui a posição inicial do centro de massa. Eu vou chamar de Z0, essa posição inicial do centro de massa, e ela é igual, então, a massa da primeira partícula vezes a sua distância em relação à origem. Como eu estou fixando a origem aqui, né, ela é zero, tá? Massa do segundo vezes a sua distância em relação a essa origem, que é L. Então, massa da segunda partícula vezes L, né, que é a distância inicial entre as partículas, o comprimento da mola, e aqui embaixo dividido pela soma das massas, né, massa total do meu sistema, tá ok? Muito bem. E qual é a velocidade do centro de massa? A velocidade do centro de massa, ora, é a massa da primeira partícula vezes a sua velocidade, mais a massa da segunda partícula vezes a sua velocidade, mais é zero, então fica só m vezes v0, dividido pela massa total do sistema, né? M vezes v0 sobre m minúsculo mais m maiúsculo, tá? E, portanto, né, a posição do centro de massa, eu vou escrever aqui, em função do tempo, né, o movimento uniforme, porque não tem forças externas atuando sobre o sistema, só existem as forças internas, né, que se anulam pela terceira lei de Newton. Então, posição inicial, m vezes L sobre m mais m, mais a velocidade do centro de massa, que é uma velocidade constante, vezes o tempo t. Está aí, pessoal, a expressão, né, que dá o movimento, que dá a posição do centro de massa desse meu sistema em função do tempo, tá ok? Então, o movimento do centro de massa está aí, né? Tá bem explicado, tá? Tá bem detalhado. E agora a gente vai, então, voltar aqui para o sistema de duas equações, né? Das minhas partículas no meu sistema e obter e descrever o movimento relativo, tá bom? Vamos apagar aqui, então.
E o que eu vou fazer? Olha só, eu vou juntar então essas duas equações fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou inicialmente pegar a equação 1, tá? Aqui tem m minúsculo, então eu vou multiplicar por m maiúsculo. E vou pegar a equação 2, que tem m maiúsculo, e vou multiplicar por m minúsculo. E aí eu vou subtrair a equação de baixo pela equação de cima. Notem que vai ter então o m minúsculo vezes m maiúsculo, fator comum, que eu já vou colocar em evidência. E aí eu vou ficar com o seguinte, d2y dt2 menos derivada segunda de x com respeito ao tempo duas vezes. E isso é igual, tá? Aqui, notem o seguinte, eu tenho o k, que eu posso colocar em evidência, né? Como é essa equação menos essa aqui vai ficar mais, então vai ficar um m minúsculo mais um m maiúsculo, então vai ficar k vezes m minúsculo mais m maiúsculo, e ainda o fator entre colchetes, que é o fator comum, que é L menos Y menos X. Então não esqueçam, Y é a posição da segunda partícula relativa a essa origem, que eu fixei na posição inicial da primeira partícula, e X é a posição inicial, aliás, a posição da segunda partícula em relação a essa origem já arbitrada, né? E agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, então, criar uma variável aqui, tá? Eu vou chamar essa variável entre parênteses, y menos x, eu vou chamar de uma letra xi, tá? Então, eu vou chamar xi de y menos x. Então, notem que a derivada segunda de xi com respeito ao tempo duas vezes é exatamente o que eu tenho entre parênteses. Tá certo? Então, d2y dt2 menos d2x dt2, isso é o d2xi dt2, tá ok? Infelizmente, eu vou ter que apagar o nosso desenho, mas eu acredito que ficou já bastante claro para vocês, né? Qual que é a situação. E, portanto, a equação diferencial do movimento relativo das duas partículas se escreve como produto das massas das duas partículas vezes a derivada segunda de xi com respeito ao tempo duas vezes, isso é igual a K, soma das massas, vezes, então, L menos xi, tá certo? Vou passar esse produto de massas dividindo, tá? Então, eu vou ficar com a derivada segunda de xi com respeito ao tempo duas vezes. Notem que aqui eu vou ter um K vezes a soma das massas dividido pelo produto das massas, e já vou dar um nome para isso. Isso é a famosa massa reduzida, né? Que aparece com tanta frequência na literatura, tanto na mecânica clássica quanto na mecânica quântica, tá bom? No átomo de hidrogênio, por exemplo, aparece isso, no átomo de hélio também, né? Então, soma das massas dividido pelo produto das massas. Então, eu vou ficar com o seguinte, aqui tem o menos xi, né? Eu vou passar esse termo para o lado esquerdo, então vai ficar positivo, mais K sobre mi, que é essa massa reduzida, vezes xi, e isso é igual, então, a K sobre mi vezes L, pessoal. Está aí a nossa equação diferencial de movimento, que dá conta, né, de explicar o movimento relativo das partículas, tá certo? Das minhas partículas, né? Uma partícula em relação à outra. Muito bem, e agora o nosso trabalho, então a nossa tarefa é resolver esta equação diferencial. É uma equação diferencial de segunda ordem, linear, e não homogênea, portanto, tá certo? E aí a nossa solução particular, então, aqui é uma constante, tá certo? E aí, pessoal, se você notar, né,
a solução particular é exatamente esse L aqui. Esse termo é comum, vai cancelar. Então, o nosso psi particular vai ser o próprio L, tá certo? E aqui a equação é a equação do oscilador harmônico, simples, né? Cuja solução é uma combinação linear de senos e de cossenos, tá? Então, a nossa solução para a posição relativa das partículas, que é y menos x, o nosso psi, é a solução particular, que é L, mais, então, a solução da equação homogênea, que é a seno de ômega t mais b cosseno de ômega t, tá bom? Então, para nós obtermos as constantes A e B, eu preciso agora, então, das condições iniciais do problema, tá certo? Então, vamos lá. Em t igual a zero, né, as condições iniciais, quais são elas? Infelizmente, eu apaguei o desenho, mas lembrem que no instante inicial t igual a zero, o x, zero, né, a posição inicial da primeira partícula é zero. E a posição inicial da segunda partícula era L. Lembra que L era o comprimento, né, daquela mola, tá certo? É a distância inicial entre as partículas. E a velocidade, né, dx, dt, isso era v0, tá? Eu tinha chamado de v0 antes. E que é essa velocidade aqui, né, v0. E o meu dy, dt, igual a zero, tá bom? A segunda partícula está em repouso, né? Muito bem, então com essas condições iniciais eu consigo determinar as constantes A e B, tá ok, pessoal? Vamos apagar aqui então. Portanto, eu tenho o seguinte, vamos lá, vamos substituir aqui o t por zero. Então, seno de zero é zero, isso aqui vai embora. E aqui eu fico com cosseno de zero, que é 1. Então, eu fico com L mais B igual, então, ao meu psi, tá bom? Então, psi é L mais B, tá certo? Ora, mais o psi, quem que é o psi? Ele é y menos x, então é L menos x, isso aqui é L, tá certo? Então isso aqui é y menos x, mas para t igual a zero, o nosso y é L, e o x é zero, então aqui fica L. Então aqui eu concluo que B igual a zero. Para determinar A, aí eu uso a velocidade, pessoal. Então vamos lá. Vamos obter a velocidade relativa, né? Vamos derivar, então, esta equação. A derivada de psi com respeito ao tempo. Isso é, então, A vezes ômega, cosseno de ômega t, menos B vezes ômega, seno de ômega t. Então, para t igual a zero, sobrevive aqui, né, esse termo, que é A vezes ômega. E quem que é dxi dt? Isso é dy dt menos dx dt. Mas dy dt é zero e dx dt é v0. Então aqui fica menos v0, que é igual a A vezes ômega. Daqui eu tiro então que o meu A ele é menos v0 sobre ômega, tá bom? Muito bem, então, portanto, eu consigo agora escrever, né, a minha equação para o movimento relativo dessas duas partículas, que vai ser, então, L, que é menos, né? L menos V0 sobre ômega, seno de ômega vezes t. O B, ele é zero. Então está aí, pessoal, a nossa equação para o movimento relativo, né, das partículas do meu sistema, tá certo? Bom, o que acontece? Vamos obter qual é o
tempo da colisão, tá certo? Então, muito bem, eu vou apagar essa parte aqui. Para a gente obter, então, pessoal, o tempo que leva para a mola, né, restaurar o seu comprimento inicial. Porque notem que quando as partículas interagem, então elas levam um tempo para acontecer essa interação. Essa interação a gente está modelando por uma mola elástica que segue a lei de Hooke. E o tempo que leva para essa posição relativa voltar a ser L novamente é aquele quando esse termo aqui é zero, né? Então, quando o seno de ômega t for zero, não tem isso, e o Xi é igual a L. Então, para Xi igual a L, o que tem que acontecer? Aquele ômega vezes t tem que ser igual a quanto? Qual é o arco para o qual o seno é igual a zero? Pi radianos, tá certo? Então, para um tempo, pessoal, igual a π sobre ômega, você tem, então, a restauração, né, da mola, do comprimento da mola, digamos assim. Então, esse aqui é o tempo da colisão, nesse nosso modelo, tá certo? E esse ômega, portanto... eu esqueci de mencionar para vocês quem que é o ômega, né, claro. Mas nem precisa... lembrá-los, porque vocês bem sabem que esta aqui é a equação de um MHS e essa constante de mola sobre massa reduzida nada mais é do que o quadrado da nossa velocidade angular, tá bom? Então esse ômega aí, ele é a raiz quadrada de K sobre a massa reduzida, né? E a massa reduzida é a soma das massas dividido pelo produto das massas das partículas. Tá bom, pessoal? Muito interessante, tá? E agora, olha só, então eu escrevi para vocês a equação do movimento relativo das partículas. Eu posso, conhecido o movimento relativo das partículas e conhecida a equação horária do movimento do centro de massa, eu consigo resolver, né, esse sistema de duas equações e consigo determinar as equações horárias de ambas as partículas. É o que nós vamos fazer agora. Por que nós queremos fazer isso, pessoal? Porque daí, tendo as equações da posição das duas partículas, derivando eu consigo achar as velocidades. E eu vou mostrar para vocês que as velocidades que esse modelo vai nos dar são exatamente essas expressões aqui, ó, que nós obtivemos via conservação do momento e da energia, tá certo? Energia mecânica. Muito bem, então olha só. Nós temos então, vamos lá, qual que é a posição do centro de massa, pessoal? Posição do centro de massa. Massa da primeira partícula vezes a sua posição, mais massa da segunda vezes a sua posição, pela massa total. Tá? Mas lembrem que essa posição, né, ela é escrita então como a posição inicial, tá certo? Que era, né, eu tinha apagado, ela estava aqui embaixo, massa da segunda vezes o L, que é o comprimento da mola, sobre a massa total, que isso aqui é a posição inicial, mais a velocidade do centro de massa, tá? Que eu também apaguei aqui, né? A velocidade do centro de massa era m vezes v0, né? v0 vezes o tempo t, tá bom? Então tá aí a equação, a primeira equação de movimento do centro de massa, e aí eu resolvo essa equação juntamente com a equação do movimento relativo, né? Então nós temos o nosso Xi, que é y menos x, isso é L menos V0 sobre ômega, seno de ômega vezes t. Então notem que eu tenho aí um sistema de duas equações acopladas em x e y, tá bom? E aí eu vou resolver esse sistema de duas equações, né? Bastante tranquilo, uma álgebra bastante elementar. E para adiantar aí o nosso trabalho, eu já vou colocar aqui para vocês, pessoal, as respostas, tá? Então tá aqui x, equação horária da posição da primeira partícula, V0 sobre a soma das massas, massa da primeira vezes o tempo t, mais massa da segunda partícula,
sobre a velocidade angular, seno da velocidade angular vezes o tempo t. E aí eu vou escrever também a equação de y, que é a equação horária para a segunda partícula. Então, y igual a L mais m sobre m maiúsculo mais m minúsculo vezes V0, t menos 1 sobre ômega, seno de ômega t. Vale a pena você, então, obter essas equações, pause o vídeo e obtenha essas duas equações, tá bom, pessoal? E aí, tendo as equações horárias da posição, né, das duas partículas, eu consigo derivar essas expressões e achar as velocidades, tá bom? Então, vamos lá. Velocidade, a velocidade v minúsculo, né, que é a velocidade da primeira partícula, depois da colisão, é, portanto, a derivada de x com respeito ao tempo. Então, a derivada aqui é imediata, tá ok? Vai ficar V0 sobre m minúsculo mais m maiúsculo, vezes m, mais derivada do seno é cosseno, o ômega sai, cancela esse ômega, fica então m vezes cosseno de ômega t. Tudo bem? E agora a velocidade da segunda partícula, que nós estamos chamando de V maiúsculo, depois da colisão, é a derivada da posição y com respeito ao tempo. Derivando y com respeito ao tempo, aqui dá zero, porque é uma constante. Aqui eu vou ficar então com m minúsculo sobre m maiúsculo mais m minúsculo, vezes V0, 1 menos derivada do seno é o cosseno, o ômega sai, cancela, então vai ficar 1 menos cosseno de ômega t, tá bom? Muito bem, não preciso mais aqui da equação do movimento relativo, vamos apagar isso. E agora, pessoal, olha que interessante, temos aí as velocidades. O que nós queremos saber são as velocidades, tá certo? Imediatamente após a colisão, imediatamente após a interação. Então, no tempo, tá? No tempo da interação, quando a mola leva para voltar ao seu comprimento original, né? Quando π igual a L, nós determinamos o tempo da interação, o tempo da colisão, π sobre ômega. Então, o que nós vamos fazer é substituir esse t, né, por π sobre ômega, tá? E aqui eu vou ficar, então, com cosseno de π, que é menos 1, e aqui cosseno de π, que é menos 1. Aqui vai ficar 2, né? E aqui vai ficar m minúsculo menos m maiúsculo, ou seja, olha só. Então, essas duas equações, então, para o t, que é o tempo aí da colisão, π sobre ômega, nós temos que a velocidade da primeira partícula, após a colisão, é V0. Aqui dentro fica m menos m maiúsculo, sobre m mais m maiúsculo, vezes V0. Que é exatamente, pessoal, a mesma expressão, né? É a mesma equação que nós obtivemos para a partir da conservação da quantidade de movimento e da energia mecânica. E a velocidade da segunda partícula, olha que curioso, né? Então, para t igual a π sobre ômega, aqui fica cosseno de π, que é menos 1. 1 menos menos 1 fica 2, então 2m, é exatamente o que eu tenho aqui. 2m sobre m maiúsculo mais m minúsculo vezes V0. Então, estão aí as equações que permitem o cálculo da velocidade de duas partículas de massas diferentes, tá certo? Sendo que a segunda partícula estava em repouso após a colisão, tá bom? Muito interessante. Então, esse foi o primeiro modelo, tá, que eu quis mostrar para vocês. Vamos, antes, pessoal, obter aí a expressão para força, tá? A gente vai encontrar agora uma expressão para força de interação. Essa expressão é bastante simples, por quê, né? Porque a força, bom, em módulo dada pela lei de Hooke, K vezes L menos Y menos X, né? Mas o Y menos X é o nosso psi,
Então, isso aqui é K vezes L menos Xi, tá? E quem que era o nosso Xi, né? Era dado pela equação do movimento relativo, que, na verdade, eu tinha apagado, tá certo? Eu vou apagar aqui essas duas equações. Lembrem que a equação para o movimento relativo, né, Xi, era L menos V0 sobre ômega seno de ômega t. Então, fazendo L menos Xi, multiplicando por K, eu tenho a expressão da força. Então, que vai ser K vezes V0 sobre ômega seno de ômega t. Então, olha que interessante, pessoal. Obtivemos uma expressão para a dependência, né, da força para com o tempo. Então, a força é uma função senoidal do tempo durante essa colisão, né, esse choque mecânico elástico, tá bom? Tendo a força, nós podemos calcular o impulso, tá certo? O impulso, e pelo teorema do impulso, portanto, a variação da quantidade de movimento. Vamos apagar isso aqui. Lembrem que o impulso ele é definido como sendo... Bom, aí como a força é uma função senoidal do tempo, né? Então é uma coisa mais ou menos assim, tá certo? Aqui é o tempo da colisão, né? Π sobre ômega, tá? Quando a força é nula, ou seja, quando as partículas se afastam uma das outras, né? Não estão mais em contato uma com a outra. E aí o impulso, vocês sabem que é a área abaixo dessa curva, né? No gráfico da força contra o tempo. O impulso, portanto, é a integral, né, de 0 até t, do produto da força pelo intervalo de tempo, tá bom? Vamos integrar isso. Então, integramos de 0 até π sobre ômega, né, que é o tempo da colisão, F, que é kV0 sobre ômega seno de ômega t dt. Isso aqui é constante, sai da integral. Integral de seno, pessoal, é menos o cosseno. Então, isso aí vai ficar K vezes V0 sobre ômega, menos, pela regra da cadeia, né, o ômega, então, divide. Então, 1 sobre ômega cosseno de ômega t. Isso calculado de 0 a π sobre ômega, tá bom? Então, vamos lá. Quando t é π sobre ômega, aqui fica cosseno de π, que é menos 1, tá certo? Esse 1 sobre ômega eu posso colocar em evidência, né? Então, menos k V0 sobre ômega ao quadrado. Então, aqui fica menos 1, menos, quando t é 0, cosseno de 0, cosseno de 0 é 1, né? Então, aqui a gente tem menos 1. Então, a gente tem menos 2, tá bom? Menos 2k V0 sobre ômega ao quadrado. Tá aí a expressão, então, do impulso da força, tá? Então, o impulso da força é dado por... Ah, tá, pessoal, mas com esse menos aqui fica mais, né? Então, aqui é positivo, 2k V0 sobre ômega ao quadrado, tá bom? Aqui é o menos 1 sobre ômega vezes menos 2, dá 2 sobre ômega, né, vezes k V0 sobre ômega, tá bom? Expressão do impulso é esta que aí está. E pelo princípio da conservação da quantidade em movimento, então nós sabemos que isso é o teorema do impulso, aliás, que isso é igual à variação da quantidade de movimento. Bom, esse é claro que é um modelo bastante simples, tá certo? E agora nós vamos ver um outro modelo, pessoal, um pouco mais prático do ponto de vista experimental. Esses artigos que eu apresentei para vocês, eles mostram, né, os dados experimentais e a gente vai ver como que eles fizeram para medir o tempo, né, a duração da colisão, tá certo? Experimentalmente falando. Muito bem, então agora nós vamos ver um experimento
que permite, então, a medida, né? Na verdade, permite a medida do N e da constante da mola, tá certo? A constante elástica K. Bom, pessoal, vamos lá. O problema é o seguinte. Nós temos, então, experimentalmente falando, você tem aqui duas esferas iguais, tá bom? Em contato, suspensas aí por um fio, tá? Na vertical. E a ideia é a seguinte, então eu pego essa primeira esfera, desloco, né, o centro dela de uma altura h em relação ao centro da segunda, tá certo? E aí abandono ela. Então vai haver uma colisão elástica entre essas duas esferas de aço, tá bom? Steel balls. E aí você tem aqui, vou tentar fazer um desenho. Então tá aqui o centro da primeira, deslocada em relação ao centro da segunda de uma altura h, tá ok? Então, no momento da colisão, o que a gente tem? Então, na prática, né, você sempre tem deformação na colisão. E essa deformação, nós vamos, então, supor, né, que ela é descrita por uma força agora não linear, pessoal. Essa que é a diferença desse modelo, tá? No modelo anterior, nós supomos, né, que as forças obedeciam aí à lei de Hooke, tá? Então, vamos lá. Eu vou tentar desenhar aqui, eu vou exagerar um pouquinho a deformação das duas esferas, tá? Olha só, pessoal, então, aqui nós temos o seguinte, ó. Vou tentar desenhar aqui originalmente essas esferas, né? Então eu desenhei aí, exagerei um pouquinho a deformação, tá certo, dessas duas esferas. E o que a gente vai considerar? Nós vamos considerar essa distância. Nós vamos chamar essa distância aqui de x, tá ok? Então o que é esse x? Esse x aí seria a deformação, né, de cada uma das esferas. Como elas são iguais, essas deformações, então, a gente supõe, né, como são esferas bastante simétricas, né? Então esse x aqui ele é simétrico, tanto para a primeira quanto para a segunda, tá bom? E pela teoria, pessoal, da elasticidade de Hertz, né, o mesmo físico italiano lá, o Henrik Hertz, né, que descobriu as ondas de rádio, ele também analisou, ele estudou a elasticidade. E ele propõe na teoria da elasticidade que uma força uma força não elástica, tá bom? Ou melhor, uma força elástica não linear, que é diretamente proporcional à potência 3/4 da deformação. Então isso aqui é devido ao modelo da elasticidade de Hertz, tá? E o experimento que os autores desses artigos, né, que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês no início, eles confirmam o expoente 3/4, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Bastante interessante esse experimento. Bom, essa constante elástica aqui é uma constante que depende do módulo de Young, tá certo? Do coeficiente de opoação do material elástico e também do raio, né, da esfera, tá certo? Então, pessoal, o que a gente vai fazer, né? Inicialmente, nós vamos fazer o seguinte. Como que nós podemos obter a velocidade, tá, das partículas imediatamente após a colisão, né? Então, o que acontece? Qual é a velocidade, tá certo? No momento da colisão dessa primeira partícula aqui. Então, no momento aí, imediatamente após antes da colisão, qual é a velocidade dessa partícula? Isso é imediato,
pela conservação de energia. A energia potencial gravitacional dessa esfera vai ser convertida em energia cinética, tá certo? 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, V é a raiz de 2 de H, tá certo? Isso aqui é imediato. Bom, como nós temos aí um sistema de duas partículas, pessoal, é muito mais apropriado, é muito mais adequado resolvermos esse problema no referencial do centro de massa do meu sistema, tá certo? Então, no referencial do centro de massa, o que a gente tem? Nós temos, antes da colisão, o que acontece? Tá? Isso aqui é antes da colisão. Quais são as velocidades das duas partículas antes da colisão? Tá certo? No referencial do centro de massa. Ora, essa aqui está em movimento, essa está parada. No referencial do centro de massa, isso é equivalente às duas estarem com metade da velocidade, tá certo? V sobre 2. Então, no referencial do centro de massa, cada partícula se desloca com uma velocidade que é a metade, tá? V sobre 2. Já que as massas são iguais. As massas das duas partículas são iguais a m, tá ok? Pessoal, qual que é a velocidade, né, do centro de massa, tá certo? A velocidade do centro de massa também é V sobre 2, né? Porque a gente constata isso facilmente fazendo a expressão massa da primeira vezes a sua velocidade, massa da segunda vez a sua velocidade, que é 0, sobre a soma das massas, que é 2m. Então, isso que dá V sobre 2. Né? Então, a velocidade do centro de massa também é V sobre 2. Tudo bem? Vamos, então, determinar no referencial do centro de massa as energias cinéticas, tá ok? Então, das partículas, eu vou colocar aqui a energia mecânica inicial, né, de cada uma das duas partículas, tá bom? Então, isso é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. No referencial do centro de massa, a velocidade de cada uma das partículas é V sobre 2 ao quadrado, tá bom? Bom, pessoal, isso aqui vai ficar 1/2 de mv2 ao quadrado sobre 4, tá? Mas 1/2 de mv2, isso é mgh. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo 1/4, tudo bem? De mgh. Legal? Muito bem. E qual que é a energia mecânica inicial do centro de massa? Tá? Vamos só colocar aqui, né? Então, metade da massa. A massa total é 2m, né, que está concentrada no centro de massa, vezes a velocidade do centro de massa, que é V sobre 2 ao quadrado. Tá certo? Então, aqui vai ficar 1/4, né, de mv2 ao quadrado, tá bom? Mas, novamente, a gente faz 1/2, né, de mv2 ao quadrado sobre 2, isso é mgh. Então, isso aqui é meio de mgh. Bom, vamos confirmar se no referencial do centro de massa a energia inicial é mgh? Tá perfeito, né? Tá em perfeito acordo, porque se você somar a energia inicial, né, das duas partículas, são duas, então eu tenho, vamos colocar aqui, energia total. Então são duas partículas de energia inicial 1/4 mgh, mais a energia do centro de massa, do próprio centro de massa, que é 1/2 de mgh. Ora, meus queridos, 2 vezes 1/4 é meio mgh mais meio mgh, isso dá mgh. Então, nosso cálculo, né, o nosso balanço energético está em perfeito acordo, tá bom? No referencial do centro de massa, o princípio da conservação da energia é válido, tá bom? Então, não se preocupem que nós estamos fazendo aí as coisas certas, né? Muito bem, então o que eu vou considerar, pessoal?
nós vamos considerar então que a força de interação na colisão elástica, ela vai ser representada por uma mola não linear, tá bom? Que vai ser dada aqui pela expressão, né, que não é mais a lei de Hooke, então vai ser menos K vezes X. E aí o expoente aqui, pessoal, nós vamos, o artigo, né, os autores usam o expoente N-1. E é isso que eles vão provar. No experimento eles mostram, né, que esse N-1 é exatamente o expoente 3 meios, né, confirmando a teoria de Hertz, tá? Nós não vamos aqui mexer nessa teoria de Hertz, teoria da elasticidade de Hertz. Para quem tiver muita curiosidade, você pode estudá-la no volume 7, pessoal, se eu não me engano, do Landau-Lifshitz, tá bom? Landau e Lifshitz, né? Curso de Física Teórica, se eu não me engano, tá? Do volume 7 você vê alguma coisa lá sobre a teoria da elasticidade de Hertz, tá bom? Numa videoaula posterior, né, talvez eu faça alguma explicação mais aprofundada nisso aí. Bom, então, vamos considerar então que essa força, né, aí ela os corpos deformados, né, a gente vai supor que os corpos deformados então seguem essa lei, né, não linear, tá bom? E como a força elástica é uma força conservativa, pessoal, o que acontece? Vamos obter a energia potencial, tá? Associada a essa força elástica, né? Conservativa, portanto. Então, o trabalho de uma força conservativa, lembrem aí do curso de mecânica de vocês, né? É o negativo da variação da energia potencial, tá bom? Então, o negativo da variação da energia potencial, você pode escrever como a energia potencial inicial. Energia potencial inicial é quando eles ainda não estavam interagindo, tá bom? Então, o nosso X aí é 0. Tá certo, pessoal? As partículas ainda não tinham, né, interagido, não tinham se deformado, tá? Nessa situação aqui, né? O nosso X, ele é um X igual a 0, tá certo? Energia, então, potencial inicial, menos a energia potencial final, uma posição aí arbitrária X qualquer, tá certo? Então, isso aqui é o negativo da energia, da variação da energia potencial, inicial menos final. E isso é igual ao trabalho, então, da força conservativa. Lembre, então, que o trabalho é a integral, tá? De 0 até x, nesse caso, do produto escalar de F com deslocamento. Então, essa força é menos K vezes x elevado a n menos 1 vezes dx, tá ok? Muito bem, olha só, aqui nós vamos arbitrar, então, né, nós vamos considerar que quando os corpos ainda não tinham entrado em contato, não tinham interagido, não tinham se deformado, a energia potencial elástica é nula. Então, isso aqui a gente vai considerar igual a 0. E, portanto, aqui vai ficar um menos, com esse menos fica positivo, e a expressão, portanto, da energia potencial em função dessa distância x aqui, né? Desse deslocamento de deformação, digamos assim. Isso fica, então, K, e essa integral, pessoal, de 0 até x. Então, aqui a integral de x elevado a n menos 1 dx é x elevado a n sobre n. De 0 até x é exatamente esse x a n sobre n, tá ok? Muito bem. E tendo, portanto, a expressão da energia potencial, nós podemos escrever, né, a expressão do princípio da conservação da energia mecânica. O princípio da conservação de energia mecânica diz que a energia mecânica inicial, que é E0, tá bom? Cuja expressão está dada aqui, né? No referencial do centro de massa, tá bom, pessoal? Não esqueçam isso.
Isso é igual à energia cinética, metade da massa vezes a velocidade, dx dt ao quadrado, mais a energia potencial, que é esse K vezes x elevado a n sobre n, tá bom? Muito bem. E aí, o que acontece? Você pode, então, a partir desse princípio da conservação de energia mecânica, você pode descobrir qual é a máxima deformação, né, das minhas duas partículas, das minhas duas esferas. A máxima deformação, que eu vou chamar de x0, é aquela para a qual as duas partículas cessam de se deslocar, ou seja, a sua velocidade é igual a zero. Então, fazendo v igual a zero, que é o dx dt igual a zero, esse termo não tem, e aí, portanto, eu vou ter o meu x, 0, elevado a n vezes E0 dividido por k, tá bom? E aí, elevando ambos os lados por 1 sobre n, eu, então, eu obtenho aqui a expressão do meu x0. O meu x0, que é a máxima deformação, é dada por essa expressão aí, tá? Muito bem, meus queridos. E agora, o que nós podemos fazer? Nós, tendo a expressão, então, da energia inicial, da máxima deformação, eu consigo uma expressão que relaciona o tempo da interação, tá? O tempo da interação, o tempo de contato dessas esferas na colisão elástica, tá? Em função desse x0, que em última análise depende de E0. Ou seja, E0 depende da altura, do centro da primeira esfera relativo ao centro da segunda esfera. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos obter, então, uma expressão para a duração dessa colisão, desse choque, tá? E esse tempo, pessoal, nós vamos obtê-lo a partir desta expressão aqui, ó, da conservação da energia mecânica. Eu vou isolar o meu dt aqui nessa expressão, então, e aí vou integrar, resolver por quadratura, esse problema, e aí vamos obter, então, uma expressão desse tempo, tá ok? Muito bem, notem, então, que eu vou multiplicar toda a equação por 2 e dividir por m, para eliminar isso aqui, tá? E aí, eu vou ficar com o seguinte, e vou passar já esse termo aqui para o lado esquerdo também. Então, eu vou ficar com o seguinte, pessoal, o meu dx dt ao quadrado, isso é 2 sobre m, que vai multiplicar, então, esse E0 menos esse termo aqui, que é K, constante de mola, vezes x a n, sobre n. Tira a raiz quadrada, inverte, tá bom? E aí, isola o seu dt. Então, o meu dt, que eu já vou integrar, então esse t vai ser uma função de x, ele vai ser, então, raiz. Tá, pessoal? Aqui eu já inverti, então eu inverto aqui também. Então, raiz de m sobre 2, que multiplica a integral de 0. A integral é em x, então de 0 até x, em dx, sobre raiz quadrada desse termo, que é E0 menos k x elevado a n sobre n, tá bom? Então, olha aí, tá aí a expressão desse tempo, da interação, e eu tenho que resolver agora essa expressão, obter uma solução mais limpa para esse tempo da interação, tá ok? Muito bem. Vamos apagar aqui, então. Isso aqui também não preciso mais. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer? Inicialmente, eu vou colocar esse E0 em evidência aqui, tá? Ele sai da raiz, ele vai ficar como raiz de E0, que eu posso colocar aqui dentro dessa outra raiz. Então, m sobre 2 é 0, tá ok? E aqui eu vou ficar com 1 menos kx elevado a n sobre n vezes E0. Mais o E0, quem que é o E0? Tá?
Voltando a essa expressão aqui, o meu E0, ele é K vezes x elevado a n sobre n, tá certo? Para máxima deformação, né? Aqui é x0, tá bom? E aí, então, eu vou substituir ali e vai ficar o seguinte. Então, esse tempo t de x, ele vai ser raiz quadrada de m sobre 2e0, que multiplica a integral de 0 até x em dx sobre raiz de 1 menos... E aí, pessoal, o que nós vamos ficar, então? Vamos ficar com esse termo, né, dividido por E0. Mas E0 também tem esse K sobre N, que vai cancelar. E aí, então, eu vou ficar com 1 menos x elevado a N sobre x0 elevado a N, tá bom? E isso aqui já nos sugere para fazer uma mudança de variável. Eu vou, então, chamar esse x sobre x0 de z, ou seja, x vai ser um z vezes x0, tá certo? Então, o x0 é a máxima deformação. Quando x for x0, o z é igual a 1. Caso contrário, né? Então, esse z, ele é um parâmetro que vai variar aí entre 0 e 1, tá bom? Então, a minha integral em z vai de 0 até 1, tá certo? Na duração do choque, né? Olhem só, pessoal, eu também vou fazer o seguinte, já vou substituir esse meu E0, que é a energia inicial do meu sistema, por 1/4, né, de mgh, que é a energia potencial gravitacional dessa esfera aqui. Tá legal? Então eu vou colocar isso aqui, ó. Então, t de x, isso aqui vai ficar raiz quadrada m sobre 2 é 0, então 2 vezes 1/4 é meio, né, de mgh. Então isso aqui vai ficar 2 sobre gh, tá certo? Integral de 0, agora vai de 0 até z, né? O dx é x0 vezes dz. Esse x0 eu vou colocar aqui. E aqui a minha integral agora é em dz, raiz de 1 menos z elevado a n, tá bom? Muito bem. Novamente, pessoal, o que eu faço? Eu vou substituir, né, agora o meu x0, tá? Por esse n e0 sobre k elevado a 1 sobre n. E aí eu vou manipular até chegar numa expressão mais limpa, tá bom? E não esqueçam que esse E0 é 1/4 de mgh, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós vamos escrever isso aí, o seguinte, então. Olha só, para a gente calcular, então, a duração do choque, nós estamos interessados, né, nesse modelo, com a duração do choque. O que acontece, pessoal? A duração do choque, para a gente calcular a duração do choque, que eu vou chamar de T maiúsculo, essa duração é o dobro desse tempo T de x. Concordam ou não? Porque o que acontece? Durante a colisão, então essas esferas vão se deformar e depois vão se afastar. Então, esse tempo aqui, para ir de 0 até z, tá certo? Ele tem que ser contado 2 vezes, tudo bem? Para calcular, então, a duração do choque. Então, a expressão vai ficar o seguinte, 2 vezes x0 vezes raiz de 2 sobre gh, vezes a integral de 0 até 1, agora sim, né, eu tenho que fazer o z igual a 1, para x igual a x0, máxima deformação, tá certo? Em dz sobre raiz de 1 menos z elevado a n, tá certo? E aqui novamente, pessoal, eu vou então substituir o meu x0, que é a máxima deformação, por n e0 sobre k elevado a 1 sobre n, e aí vou manipular essas coisas. Então isso aqui vai ficar o seguinte,
Esse 2 eu posso colocar dentro dessa raiz como 4. Então vai ficar a raiz de 8 sobre GH. X0, que é N vezes E0, mais E0 é MGH sobre 4. 4K, elevado a 1 sobre N, que multiplica gama. O que é gama? Ora, gama é exatamente, pessoal, essa integral aqui. Essa integral eu vou chamá-la de gama, tá bom? Só para simplificar aí a nossa expressão do tempo, né, da interação elástica. Então, para terminarmos, eu vou somente escrever aqui, por motivos estéticos, o tempo, né, a duração do choque, em função da altura H, que é um parâmetro empírico, né? Você vai medir isso na prática, tá certo? Então, esse T, ele é raiz quadrada de 8 sobre G, né? 8 sobre G, vezes gama, que é essa integral aí, tá certo? Aí esse termo, né? M vezes G sobre 4K. K é a constante, né, elástica, tá? Constante de mola. E aí, pessoal, aqui eu vou ficar um H elevado a 1 sobre N em cima, dividido por um H elevado a meio, né? Porque está dentro da raiz quadrada, embaixo. E aí aqui, operando, né, 1 sobre N menos meio, tá? Isso vai ficar, então, raiz de 8 sobre G, N, aqui eu esqueci de colocar elevado a 1 sobre N, sobre 4K, elevado a 1 sobre N, vezes gama, e ainda vezes o H, tá? Aí eu vou fazer a diferença dos expoentes, 1 sobre N menos 1 sobre 2, isso aqui vai ficar 2N embaixo, né? E aí aqui em cima 2 menos N, tá bom? Então, a expressão é isso, H elevado a 2 menos N sobre 2N. Então tá aí, pessoal, a expressão que nós queríamos chegar. É uma expressão que relaciona a duração do choque, tá? Com essa altura H, que é a altura, tá certo? Do centro da primeira esfera relativa ao centro da segunda esfera, tá certo? É essa expressão aí que o artigo ele chega, e aí você vai então para a prática, para o experimento. Na prática, o que você faz? Você mede, né, para várias alturas H, para diversas alturas, você vai medir quem, pessoal? Você mede exatamente, né, a partir de um sensor, por exemplo, eletrônico, né, você vai medir o tempo T, que é a duração do choque, e aí, mediante um ajuste por mínimos quadrados, você vai ajustando até que a qualidade do ajuste fique boa, né? Você, então, determina a partir do ajuste, por métodos mínimos quadrados, você determina o N, tá? Que é o expoente aqui da força. E você determina também quem, pessoal? Você determina esse K, tá? Então, a partir do método dos mínimos quadrados, se calcula o N e o K. E aí o experimento, né, vale a pena ler o artigo. No experimento, o que eles fizeram? Eles pegaram uma esfera, vamos colocar aqui, uma esfera de massa 225,8 gramas, tá certo? E aí eles obtiveram um N menos 1, que é o expoente aqui da força, né? Igual a 2,50, o N, aliás, 2,51, né? Menos 1, 1,5, pessoal, que é, né, 1,51, que é aproximadamente quanto? 3 meios, tá bom? No expoente da força proposta, N menos 1, tá? Mas na teoria de Hertz, aqui é N, né, que é 3 meios, tá certo? Então, é exatamente, comprova aí a teoria de Hertz da elasticidade. E a constante K de mola que eles obtiveram foi 4,553 vezes 10 elevado a 10 quilogramas por metro a 3 meios, tá bom?
Então, um experimento bastante interessante, tá? Um formalismo, né, muito poderoso da mecânica que relaciona, né, o tempo de choque aí com os parâmetros, né, do problema, tá certo? E, pessoal, se você quiser calcular o impulso, né, aqui o impulso, então o impulso que é igual à integral de 0 a t do produto da força pelo intervalo de tempo, né, infinitesimal dt. Isso aqui é difícil de calcular na prática, tá? Mas pelo teorema do impulso, isso é a variação de momento linear, tá? Que você pode calcular então pela massa vezes a variação da velocidade, tá bom? E essa variação da velocidade, né, é igual à raiz de 2gh, tá certo? Isso aí é o teorema do impulso, tá bom? Muito bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Uma videoaula um pouco pesada do ponto de vista matemático, mas eu espero que vocês tenham aprendido e se interessado em aprofundar mais esse tema de colisões, pessoal. Então, muito obrigado e até a próxima aula.